Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série sobre sequências eu vou apresentar para vocês um lema muito interessante, tá? Obviamente é um teorema, mas a gente fala que é um lema porque ele é utilizado na demonstração do teorema de Bolzano-Weierstrass, vai ser um teorema muito importante, que é basicamente o objetivo atual da minha série de sequências, é eu conseguir ter utensílios para demonstrar esse teorema, né? Mas por si só ele é muito poderoso, que é o lema dos picos. Ok? Antes de entrar realmente no assunto, eu preciso definir para vocês uma noção que a gente já utilizou e eu supus que ela existe, obviamente eu supus corretamente, né? Ela existe sim, só que eu não defini matematicamente para vocês, que é a noção de subsequência, beleza? Então, o que que é uma subsequência? Então a gente considera uma sequência UN, né? Uma subsequência dessa sequência UN seria uma outra sequência, ok? Então eu chamo ela de VN. Tal que existe uma função φ que vai de n em n, então vai dos naturais até os naturais, que é estritamente crescente, ok? Muito importante esse estritamente crescente. E, né, tal que para todo n que pertence aos naturais, vamos ter Vn que é igual a o índice φ de n. Então, uma subsequência nada mais é do que o quê? Seria uma sequência que a gente extrai da nossa sequência de base, beleza? E para extrair a gente usa essa função φ, que a gente chama ela de função extratora, né, dessa sequência extraída, né? Então, nessa subsequência Vn, beleza? Então, seria uma sequência que a gente pega de outra sequência, e é por isso que a gente chama de subsequência. E o importante é que essa função φ tem que ser estritamente crescente. Então, por exemplo, tudo que é subsequência par e ímpar, que eu já utilizei aqui sem definir formalmente, elas são subsequências, porque 2n e 2n mais 1 são estritamente crescentes, né? O de n ao quadrado também é estritamente crescente, né? Já o de n, fator de n menos 1, não é estritamente crescente, beleza? Para n que pertence aos naturais. Ok? Então, essa noção de subsequência, eu achei importante definir ela primeiramente antes de entrar no assunto, que é o lema dos picos. E o lema dos picos nos diz o quê? Ele nos diz que de toda sequência real, podemos extrair uma sequência monótona. Ok? Então, é um resultado muito, muito poderoso, né, que nos diz, né, que o que eu acabei já aplicando sem apresentar para vocês, que é que não importa que sequência, o tanto que ela seja real, a gente já sabe que vai existir uma subsequência que vai ser monótona, ok? E a demonstração é muito interessante, porque vai ser uma demonstração pelo desenho, tá? Obviamente são desenhos que representam é, representações matemáticas, mas é muito interessante esse ponto de vista, realmente uma demonstração que sai um pouco da casinha. Então vamos lá para a demonstração, tá? Então eu demonstrei aqui uma sequência, né? Então temos aqui x1, x2, x3, etc, né? E a gente vai fazer um desenho, né, tal que essas torres aqui, né? Então esses picos que a gente vai chamar, e por isso que chama lema dos picos, vão ser iluminados pelo sol, ok? Essa demonstração do sol também nos faz entender que existe outro nome, tá? Então o lema dos picos também é conhecido como lema do nascer do sol, o que é bem bonito o nome, ok? Porque a gente vai utilizar os raios do sol para ver quais são os picos que são iluminados, ok? Então temos esses picos aqui, né? Então temos x1, x2, x3, etc, uma sequência, ok? E a gente vai iluminar com raios do sol. Então vocês entendem bem, obviamente, vamos num desenho, né? Que temos um raio de sol que vai chegar nesse pico aqui, ok? Esse pico aqui, essa torre aqui vai esconder essa segunda daqui, então ela vai estar na sombra, ok? Então se eu fizer aqui, vocês entendem que esse daqui está na sombra, né? Esse daqui não consegue esconder esse, então o próximo ele está iluminado também, beleza? Esse daqui é maior do que todos esses daqui, então vocês veem que esses daqui vão ficar na sombra, beleza? Vão ficar na sombra. E vamos continuar, né? Então, o próximo pico aqui, vamos ter um raio de sol que vai vir até aqui, beleza? E esse daqui vai ficar na sombra, né? Vamos supor que esse é um pouquinho menor, então ele também está na sombra, ok? E a ideia aqui é que vocês veem, já começam a entender o princípio dessa prova, que tínhamos a nossa sequência, e se a gente pegar todas as torres, né, em todos os picos que estão iluminados, a gente já consegue extrair uma subsequência, né, que podemos perceber que ela é monótona. Então, nesse caso aqui, né, ela é estritamente decrescente. Ok? Nesse caso aqui. Beleza? Mas, antes da gente confirmar isso, a gente tem que fazer uma disjunção de casos, né? Porque a gente tem que saber quais são as quantidades
desses picos que estão sendo iluminados, beleza? E temos dois casos disjuntos, né? O primeiro caso é que a gente tem uma infinidade dessas torres que são iluminadas, ok? Então vamos falar uma infinidade, ok? Então a gente considera uma sequência que é infinita, né? Ok? Então a gente vai ter infinitos picos, então vamos ter infinitos picos que vão estar iluminados, então a gente tem que tratar o caso do infinito. E obviamente o outro caso seria o caso finito. Obviamente é uma disjunção, né? Porque ele não pode ser infinito e finito ao mesmo tempo, então a gente tem que fazer essa disjunção de casos. Beleza? Então vamos cuidar do caso infinito primeiro. Então eu vou fazer o mesmo princípio aqui. Ok? Eu vou desenhar uma sequência da forma de torres. Beleza? Então vamos ter aqui nossos elementos, beleza? Então aqui, 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 beleza? Mais ou menos assim. E eu vou fazer o nosso Sol aqui. Ok, temos o nosso Sol. Então vocês veem, né, que obviamente isso daqui vai continuar infinitamente, né? Então a gente vai iluminar tudo isso, né? Então vocês veem que o ponto maior vai ser iluminado, ok? O próximo ponto vai ser iluminado, né? Então esse daqui vai ficar na sombra. Né? O próximo ponto vai ser iluminado e vice-versa, ok? Então a gente pode falar que esse primeiro ponto seria o x de φ de 0, esse daqui seria x de φ de 1, né? X de φ de 2 e etc. Ok? Então a gente vê aqui que se a situação for infinita, então a gente vai ter a partir de um certo ranking que isso daqui vai se verificar, né? Porque a gente está numa sequência infinita. Então existe um certo n, a partir de um certo ranking que isso daqui vai ser verdade, beleza? Então a gente viu que temos uma subsequência, então x de φ de n, ok? Que é estritamente decrescente nesse caso. Beleza? Então, muito importante, se temos uma infinidade de picos iluminados, então a subsequência tem que ser decrescente, ok? Então, agora vamos ver o caso finito. Agora vamos para o caso finito, né? Então, a gente tem uma sequência, ela pode ser grande, o tanto que ela seja finita, né? E vocês entendem bem que a partir de um certo rank, né? Como ela não é infinita, ela é finita, a partir de um certo rank, a gente vai ter picos que não vão ser mais iluminados, né? Que eles vão estar escondidos, beleza? Então, aqui a gente vê que o Sol ilumina esse grandão aqui, né? Ele ilumina esse próximo aqui, né? A gente supõe que ele é um pouquinho maior. Esse daqui eu também tenho que aumentar o tamanho, né? Então, a gente tem esses grandões aqui que são iluminados, né? E a gente pode falar que a partir de um certo ranking a gente vai ter essa continuidade aqui, né? Não necessariamente na ordem, então a gente pode ter pico maior, 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 menor, maior, né? O tanto que eles se escondam a partir, né, de um certo ranking. Então a gente vai ter aqui uma curva de tendência, ok? Então a gente vê aqui que podemos, por exemplo, o primeiro pico que vai estar na sombra, a gente pode chamar ele de x de φ de 0, ok? Então, o que seria estar na sombra matematicamente? Seria então que xn está na sombra. Está na sombra se, então existe um rank P que é estritamente maior que n, tal que xp tem que ser maior do que xn, ok? Então isso está na sombra. Então por indução aqui, né, indução óbvia, a gente vai ter então que x de φ de n mais 1 vai ser estritamente superior a x de φ de n, beleza? Então a gente demonstrou que a gente consegue extrair uma subsequência, mas dessa vez, né, como x de φ de n mais 1 é maior do que x de φ de n, então x de φ de n é estritamente crescente, ok? Então a gente consegue demonstrar pelo desenho que a gente vai conseguir extrair uma subsequência crescente, beleza? Então muito interessante esse desenho, essa prova pelo desenho, né? Então lema do nascer do sol, lema dos picos, né? Lembre-se que se é infinito, a gente extrai uma subsequência decrescente, e se é finito, a subsequência sempre vai ser crescente. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? E a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.